Bom dia, Maicon. Bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Secretário, primeiro ponto que precisamos esclarecer para toda a população, eu acho que é uma das perguntas mais importantes nesse momento. PPP é ou não é uma forma de privatização? Ou é totalmente diferente? Na verdade, é um processo totalmente diferente, né? A privatização, e aí para aproximar da sociedade, é mais ou menos o que o governo do estado fez com a CE, né? Foi a venda de todo o controle acionário para a iniciativa privada. A PPP e concessão, na verdade, a gente delega, a gente repassa a prestação de um serviço que é público para a iniciativa privada, mas o serviço continua sendo público e sob responsabilidade do poder público, né? Então nós temos aí um exemplo que é a iluminação pública, que é um projeto que a gente vem tratando. A obrigação de oferecer o serviço de iluminação pública de qualidade, ela permanece com o poder público, o município. O que nós estaremos fazendo é repassar à iniciativa privada a gestão e a operação desse serviço baseado em indicadores e obrigações, né, que a gente espera que a empresa, a futura empresa, venha a oferecer. Então são processos completamente diferentes, né? Em resumo, a privatização seria a venda de todo o controle, e a PPP ou concessão nada mais é do que o repasse para o privado da prestação de um serviço público, mas o responsável frente à população ainda é o município, permanece sendo o município. Essa é a principal diferença. Claro, secretário, já sabemos, foi anunciado pela Prefeitura que o setor de iluminação pública já é o mais adiantado. Até é um setor em que a Prefeitura tem encontrado dificuldades em conseguir fornecedores, em licitações, enfim, e a PPP parece ser uma solução mais próxima de um fim positivo para resolver essa questão tão nevrálgica aqui do nosso município. Mas não apenas a iluminação pública. Dentro desses projetos há o Complexo da Maesa, há os pavilhões da Festa da Uva. O que engloba nesse projeto de PPPs nesse momento? A carteira de projetos de PPP e concessões do município ela é bem audaciosa, né? Nós temos, como você comentou, a iluminação pública, né, que vem passando por um momento complicado, muito pela alta demanda do mercado, né, fechamento das fábricas no momento da pandemia, e com a retomada, obviamente, há uma demanda, digamos assim, reprimida, né, de atendimento. Mas além da iluminação pública, nós temos os ativos imobiliários, como nós chamamos, como a Maesa, Festa da Uva, o Parque da Festa da Uva e a Estação Férrea, que a ideia é que a gente venha a complementar essas vocações de cada um desses espaços, né, e fazer um grande processo de atração da iniciativa privada para que venha realizar investimentos nesses espaços, modernizar, fazer as adequações, de forma que a gente possa, como sociedade, também usufruir melhor, né, desses ativos, que são belos, né, são bem localizados, enfim, a gente poderia colher melhores frutos, né, da estrutura que nós temos, mas que também vem oferecer outros serviços, né, vem agregar outras formas de exploração para cada um deles, de forma a atrair não só a população de Caxias, mas a população do entorno, né, pessoas aí de fora do estado, para conhecer mais nossa cidade e efetivamente, digamos assim, consolidar, ou melhor, né, nos posicionarmos de uma forma mais adequada na questão do turismo, né, seja ele de negócio, seja de lazer, tendo em vista que nós estamos aí numa posição muito estratégica, né, principalmente com a implantação, né, a futura implantação do aeroporto de Vila Oliva. Além dos ativos, nós temos também projetos que são um pouco menores, que nós chamamos de imobiliário urbano, que são ativos que venham a dar um pouco mais de qualidade a quem efetivamente circula pela cidade a pé, enfim, né, de carro, que são os relógios eletrônicos digitais, por exemplo, as placas com nome indicativo das ruas e as paradas de ônibus, né. E no meio dessa caminhada também identificamos outras possibilidades, como a própria concessão do aeroporto de Vila Oliva, onde a gente já inicia, né, estamos iniciando, na verdade, conversas com uma empresa do governo federal que tem ampla expertise na estruturação de concessões aeroportuárias, a PPP de educação infantil, que é uma novidade. Existe um projeto no Brasil com alto grau de sucesso e a gente está avaliando a possibilidade de trazer isso para Caxias, além de outros processos que vão obviamente aparecendo no momento que o município se posiciona, né, como interessado nessa agenda de PPPs, geração distribuída para reduzir custo de energia, resíduos sólidos, enfim, são projetos que vão surgindo e a gente vem avaliando, mas eu diria que os principais neste momento são iluminação pública e esses 3 ativos imobiliários, vamos chamar assim, com patrimônio cultural e histórico da cidade. 2 falas na tua resposta, claro que bem ampla, mas me chamaram bastante atenção. O senhor usou um termo, secretário, que se chama locação. E no popular seria isso mesmo, né? A prefeitura
locaria, por exemplo, os pavilhões da Festa da Uva para o Maicon Rec. O Maicon Rec é uma empresa, quer produzir alguns eventos, ele vai ser responsável por parte dos pavilhões da Festa da Uva, sob vigia da Prefeitura de Caxias do Sul, para organizar esses eventos aos finais de semana, durante a semana. Pode fazer locações para shows, por exemplo. Seria algo dessa forma mesmo, né? Esses espaços que têm uma vocação para o setor de entretenimento e eventos, né, eu diria até culturais também, a expectativa nossa é justamente essa, Maicon, que o setor privado venha, faça o investimento, né, aporte recursos, capital próprio, para fazer as adequações necessárias no Parque da Festa da Uva, na Maes, mas pegando a parte de eventos efetivamente, que ele mantenha, obviamente, também aquelas datas que o município já utiliza, o período todo da Festa da Uva, ou Festa das Colheitas, Semana Farroupilha, enfim, outras datas que nós tenhamos no nosso calendário, mesmo que de forma não oficial, mas que já são parte da cultura local, né? Isso seria mantido para o município, sem custos, né? Mas que as outras datas do ano ele tem liberdades para explorar e se rentabilizar, obviamente, né? A ideia é exatamente essa. E isso funcionaria como? A empresa arcaria com um custo fixo mensal para a prefeitura para ter o direito de organizar seus eventos nos pavilhões, por exemplo. Aí a prefeitura não gastaria com manutenção, abre aspas, e ainda receberia uma verba, um valor X, para aquela empresa estar usufruindo daquele espaço por um determinado tempo, que com certeza vai ser estipulado em contrato. Isso, exato. Veja que todos esses estudos de PPP e concessão são processos em que eles iniciam com um estudo de investimento em infraestrutura, né, obviamente, o que é preciso ser feito, qual é a possibilidade de exploração, né, ou definição de vocação, e aí depois se faz um estudo de viabilidade econômico-financeira, justamente para avaliar o quanto eu estou gerando de receita frente às minhas obrigações de investimento e operação, como tu colocaste, né? A ideia é que o setor privado, no momento que a gente venha modelar essa concessão do parque, por exemplo, é que a futura concessionária, ela opere e assuma todos os custos e riscos sobre o parque, né? O município não mais teria que despender recursos para manutenção, modernização, eventualmente adequação, quando da realização de um evento, que é como ocorre hoje, né? Com Festa da Uva, por exemplo, no próximo ano, nós vamos aportar recursos no parque para fazer os investimentos, digamos assim, realizar manutenção e adequações do espaço. Quando nós temos Mercopar, da mesma forma, eventualmente o município vem aportando algum recurso ou o próprio parque vem fazendo investimentos. A ideia é que a iniciativa privada assuma essa responsabilidade e aí o estudo de viabilidade, né, econômico-financeira, como a gente chama, vai demonstrar se o projeto, né, se o negócio for bom, o município, obviamente, pode se valer de uma outorga, como a gente chama, né, ser remunerado pela cedência do espaço à iniciativa privada. Mas isso depende muito do investimento que a gente imagina, né? Se nós queremos criar outros pavilhões, né, outras áreas de evento dentro do parque, uma ampla modernização, talvez nós temos que avaliar se há espaço para receber algum valor efetivamente como outorga, né? E isso vai ficar muito a cargo do estudo. Hoje, só para concluir esse tema, nós estamos estimando um investimento na casa dos 50 milhões de reais no Parque da Festa da Uva, para sua modernização, tanto em termos de acesso, infraestrutura, né, e novas áreas para exploração. Claro, secretário, o senhor também na sua fala anterior citou uma possível PPP de educação infantil. A gente sabe, como o senhor bem citou, tem um exemplo no Brasil que é de sucesso, mas sabemos os problemas que enfrentamos com a educação infantil da histórica falta de vagas aqui no município de Caxias do Sul, que não é só em Caxias do Sul, a gente sabe que ocorre praticamente em todos os municípios do país, mas em Caxias do Sul nós temos um problema sim com déficit de vagas. Como funcionaria, como que é esse exemplo que vem de fora para se pensar uma possível parceria público-privada na educação infantil? Claro. Bom, primeiro é importante a gente caracterizar como nós provemos a educação infantil aqui em Caxias, né? Nós temos pouco mais de 40 contratos de gestão e o restante das vagas, das 8 mil vagas que nós atendemos, na verdade, uma parte são contratos de gestão, como eu disse, e outras são compras de vaga mediante edital de chamamento que a Secretaria de Educação faz periodicamente, né? E mesmo assim, além das 8 mil vagas, nós temos uma demanda de mais ou menos 2 mil vagas. Então, nós estamos falando de 10 mil crianças que têm e precisam, né, de vagas em escola. Isso acaba gerando, de certa forma, quando o município não consegue atender dentro da sua rede, seja desses contratos de gestão ou da sua própria compra de vagas, nós temos muitos processos judiciais, né, e aí isso acaba encarecendo. Hoje nós gastamos
investimos, né, porque a educação não é um gasto, ela é um investimento, nós investimos 70 milhões aproximadamente por ano com a compra de vagas e estes contratos. E ainda assim há essa demanda não atendida, né, de certa forma. Então, qual é o objetivo? Uma eventual PPP de educação infantil, o que nós faríamos? Primeiro, né, o município precisa se concentrar naquilo que é a sua responsabilidade, que é a parte pedagógica. Né? Hoje nós perdemos os diretores de escola, enfim, a nossa estrutura, mesmo através desses contratos, se perde muito tempo preocupado com a infraestrutura da escola, e aí coisas simples, né, zeladoria, o telhado que está com vazamento, né, com infiltração nas paredes ou coisas do gênero. A ideia é que a iniciativa privada venha, ela construa as escolas, ela faça a operação dessas escolas, né, toda a parte de equipamentos, enfim, salas com toda a infraestrutura necessária para as crianças se desenvolverem, né? E o município fica responsável pelo todo o cadastramento, indicação dos alunos e toda a coordenação pedagógica, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, além de tudo isso, muitas vezes a gente ainda é responsável pelas merendas, pelo transporte, são vários contratos para atender o mesmo objetivo. No caso da PPP Educação Infantil, nós concentraríamos grande parte desses contratos num contrato único, sob responsabilidade de um agente privado, fiscalizado pelo município, mas a parte pedagógica, que é isso sim, é responsabilidade do município, a fiscalização, o acompanhamento, né, sobre o desenvolvimento do ser humano que está ali, né, no início da sua vida educacional, isso fica com o município. E aí há a possibilidade do município ainda fornecer os professores, ou fazer até um sistema híbrido, né? O município fornece uma parte dos professores, a iniciativa privada pode fornecer uma outra parte. Mas o município nunca perde o controle sobre o principal ativo, que é a parte pedagógica, né? Em cima dos alunos. E aí são contratos aí de 10, 15, 20 anos, vai depender muito do estudo a ser feito, né? Mas funcionaria mais ou menos dessa forma, e esse é um dos modelos de sucesso que nós temos no Brasil. Claro. Secretário, para finalizarmos, nossa chamada para esse bate-papo é a criação de 3.000 empregos diretos, com a possibilidade das PPPs sendo instaladas aqui em Caxias do Sul. Mas qual é a projeção de investimentos caso todos esses projetos e parcerias sejam realmente firmadas pelo município de Caxias do Sul com a iniciativa privada? Claro. Um dos principais benefícios das PPPs de concessões, Malcolm, é justamente a atração e a antecipação da realização de investimentos, né? Nós temos hoje nessa carteira, considerando, e aí pegamos os principais ativos, né, que nós colocamos: iluminação pública, o próprio aeroporto, a Maesa, Parque da Festa da Uva e a PPP de escolas. Nós estamos falando aí mais de 600 milhões de investimento em Caxias do Sul nos próximos 30 anos, considerando que esse seria o prazo máximo aí das concessões ou PPPs, né, do primeiro ciclo, digamos assim. E desses 600 milhões, em geral, o que se faz é que grande parte deles se realiza nos primeiros 5 anos, né, dos contratos. Por quê? Porque é necessário fazer a infraestrutura mínima para que tu comece a ofertar o serviço. E esse é um dos conceitos também de uma PPP ou concessão, é a prestação de um serviço mediante realização de investimento. Então, dentro desses 600 milhões previstos nos próximos 30 anos, a ideia é que pelo menos 300, né, nos estudos que nós estamos fazendo, um pouco mais de 300 milhões seriam investidos nos próximos 5 anos. Né? Nós temos, por exemplo, só na iluminação pública são 70 milhões que seriam investidos após a assinatura do contrato em no máximo 2 anos. Nós temos o Parque da Festa da Uva, são 50 milhões, a própria Maesa, estamos falando em torno de 100 milhões, o próprio aeroporto, além dos recursos próprios que o município tem, já investiu do contrato que se tem com o governo federal, nós estamos falando aí uma estimativa de mais 150 milhões quando da concessão do aeroporto, e é um processo aí mais distante. A questão das escolas, né, de educação infantil, das creches, nós estamos estimando em mais de 100 milhões de investimento. Então, quando você começa a estruturar e pensar nesses projetos em conjunto, estamos falando de pouco mais de 300 milhões de investimento nos próximos 5 anos. Isso gera 2 tipos de emprego. Aquele emprego que é temporário pela construção desses ativos, e aí nós estamos falando aí, é muito provável, na faixa de 1.500 empregos ao todo, mas são empregos pontuais, temporários, né? Porque quando se conclui a obra, o emprego, então, ele inexiste. E há uma geração de empregos estruturantes, que é de se dar pela operação desses ativos, né, pela prestação do serviço e toda uma cadeia que se desenvolve ao redor. Então, nós estamos estimando para todos esses ativos em torno de 2.500 empregos diretos, né, para esses principais projetos, e
aproximadamente 3.500 empregos indiretos, né? Então, veja, esses são investimentos que teriam quase nada de aporte do setor público, ou praticamente nada, e com a iniciativa privada trazendo e realizando todo esse investimento na cidade, estamos falando aí de aproximadamente 6 mil empregos gerados em Caxias nos próximos 5 anos, apenas com a forma de nós provermos um serviço de melhor qualidade para a sociedade. Secretário de Parcerias Estratégicas e Gestão de Recursos de Caxias do Sul, Maurício Batista, nosso convidado especial desta quinta-feira aqui na Jovem Pan. Muito obrigado pela tua gentileza, pela atenção conosco. Bom trabalho e os microfones sempre à disposição. Obrigado, Michael. Obrigado aos ouvintes. Contaremos certamente com todos vocês.